Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Como eu sempre falo aqui, tem muita coisa boa vindo pela frente, tem a loja do canal, tem vários projetos aí, tem também não, Seguindo Jesus Music, que nós gravamos com o Edrilton, vai estar soltando nessa semana também, nessa próxima semana, nessa última de fevereiro, no caso, né? E eu quero agradecer o nosso apoiador, a Mecânica Box 66. Você que está com problema no seu carro, precisa fazer uma manutenção, vai viajar, vai fazer qualquer coisa do tipo, chama eles lá, tem aqui na descrição o Instagram dele. Então chama lá, é bênção de Deus. Tem também o número que vai estar passando no nosso monitor aqui também. Pode chamar eles lá, eles são bênção de Deus. Tem 20% na mão de obra, você precisa fazer uma manutenção, precisa fazer alguma coisa, chama eles lá, que vai, com certeza vai ficar muito bom o seu carro. E também temos, como eu falei antes, tem a loja do canal que a gente está lançando aí nessa próxima semana, ou na outra semana ainda, a gente está com problema para receber os pedidos ali. Mas, em nome de Jesus, vai sair do papel a loja do canal. Temos camisas que vai ficar pronta aí para entrega. A gente vai estar colocando lá no Instagram, vai ficar tudo certinho daí, tá bom? E hoje a gente está recebendo o Pastor Darkson. Pastor Darkson que já veio aqui, veio com o Charles aqui. E é bênção de Deus. Já conversamos um pouco aqui. Se deixasse, nós ficava fazendo um podcast aqui, né? Mas, pastor, muito obrigado de ter aceito o convite aí. Fique à vontade hoje, tá? Amém. Graça e paz, né, a todos. É uma alegria, uma honra, né, voltar mais uma vez, né, aqui no canal Pode Seguir Jesus. Estamos aí, né, servindo a Jesus. Não importa a tempestade, os furacões da vida, né, estamos firmes, constantes, sempre abundantes, seguindo a Jesus. Eu tenho uma frase, peculiar que diz assim: quem é acostumado com furacões e vendavais não se abala com tempestade. Verdade. Deus abençoe, mais essa porta que Deus abre, né, através das mídias sociais. Deus tem levantado o canal Pode Seguir Jesus, né, para fazer a apresentação do Evangelho de Cristo, né, entre outras temáticas. Amém, amém. E, pastor, conta pra nós como que começou a tua caminhada com Jesus, já pra dar início no nosso bate-papo de hoje. É, eu venho de uma família, né, raiz. Meus pais, eles são cearenses e ainda criança nós saímos do Ceará Uhum, para morar na cidade de Marabá, no estado do Pará. Meu pai, ele sempre trabalhou dentro de fazenda. Ele trabalhou 3 anos e meio como gerente de uma fazenda no Pará. Depois ele conseguiu uma terra, e sempre trabalhou dentro dessa área. E sempre ausente também. Eu morei, se não me falha a memória, que eu posso errar em datas, uhum, né, entre 3 e 5 anos com os meus tios, que a mamãe morava na fazenda com o papai e eu sim, vim para a cidade para estudar. E dentro dessa questão, mesmo envolto a pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito tímido. Eu não sei se devido a esse ambiente de estar ausente da família, né, ausente de pai, que meu pai sempre foi muito ausente, né, isso marca a tua personalidade, né, uhum, marca também o teu temperamento, o teu caráter, e sempre muito calado. Eu tenho muitas primas, né, no ambiente que a gente estava, e um primo. E dentro da sala de aula, sempre muito calado. Se ninguém viesse falar comigo, eu não falava. Mas não é porque eu não queria, mas é porque a timidez me inibia, uhum, né, a se relacionar com as pessoas. E cresci nesse ambiente. Depois que a gente vai adquirindo maturidade, a gente vai fazendo uma retrospectiva na nossa vida, né, diante dos conhecimentos que vão se estabelecendo,
a gente entende que a depressão ela já habitava ali, Uhum. né? Eu tive por várias vezes esse sentimento, né, de fazer a pergunta: o que que eu vim fazer na Terra? Qual é o propósito da minha existência? Sempre isolado, se sentindo sozinho, né? Eu chorava muito também, né, por sentir esse sentimento. E dentro da minha casa, a rigidez da disciplina era muito grande, né? Suponha-se que se o meu pai chegasse em casa, eu estivesse fora de casa, né, da porta, na Uhum. rua, eu já era corrigido. Então foi nesse ambiente que eu cresci. Então, se eu perdesse as sandálias, né, já era corrigido, tá? Então, eu fui uma pessoa que, dentro desse campo de disciplina, eu apanhei muito, né? Até esses dias, pregando no culto da família, dentro de uma temática da família, eu citei isso na exposição, né? Se Uhum. você pensar numa pessoa que apanhou muito, foi eu. De ripa, de... É que meu pai tinha um temperamento Sim. muito forte mesmo. Então, era ausente, chegava em casa, era naquele rigor. Se eu passasse entre a conversa, o diálogo que eles tinham, né, não tinha conversa. Então isso me marcou. Não me tornou uma pessoa má, Uhum. né, mas de alguma forma me criou algumas coisas dentro de mim. A última correção que o meu pai me deu foi eu correndo no meio da rua, ele de toalha, né, e a marca do cinto ficou assim, ó, Nossa. tá, que criou bolhas. Porque a minha mãe mandou eu comprar pão no comércio, ele estava tomando banho e ele não era homem de repetir duas vezes. Falou a Uhum. primeira vez, Já tinha que. né? Então, o que que acontece? Ele me chamou, pediu alguma coisa, só que eu não estava, eu tinha ido comprar pães, né? Quando eu retornei, ele estava de toalha, né, molhado, na, na fresta da porta, né, e perguntou por que que eu não tinha respondido ele. Ele não deixou nem eu explicar. Foi a primeira vez que eu corri, né? E foi no meio da rua, todo mundo assistindo. Uhum. Corria para lá e para cá e o cinto comendo. E isso criou algo no meu coração, tá? Venho de uma família católica e eu disse, no dia que eu crescer, eu vou pegar esse velho, tá? Porque, assim, eu sempre falo que eu tenho um temperamento forte, Sim. né? Quando eu fui arrumar emprego, eu coloquei no formulário, né? Temperamento sanguíneo, né? Uhum. Extra forte. A psicóloga até riu, né, quando leu. Eu disse, mas é a verdade, né? Então, isso criou-se no meu coração, tá? Com entre 13 e 14 anos eu perdi o meu pai, né? Ele foi morto a tiro, diz que por um suposto amigo. Uhum. Ele, segundo a perícia, ele morreu numa segunda-feira e ele foi achado numa sexta, Nossa. no ambiente rurícola. Ele estava rodeado de cachorro porque os porcões do mato, né, Uhum. estavam em volta ali. Devido ao corpo estar em putrefação, né, inala o cheiro, né, e os animais que são carnívoros Sim. aparecem. Então não foi possível o corpo dele ser estraçalhado por causa dos cachorros que estavam em volta do corpo quando ele foi encontrado. Então ele não teve velório, tá? Do ML ele já foi preparado para ser enterrado. A única vez que eu fui visitar o corpo do meu pai no cemitério foi na missa do sétimo dia, né? Que tem aquele Uhum. protocolo todo, e nunca mais voltei lá. Então, assim, esse sentimento que eu tinha contra o meu pai, ele caiu por terra num momento que eu tive a consciência, né, em Cristo, Sim. do que realmente toda essa correção acontecia, né, que os nossos pais tinham, porque os nossos pais não queriam que a gente pendesse para o lado errado. Era uma forma de ensinar, disciplinar, Uhum. que hoje é totalmente diferente, né?
Mesmo sendo um pouco rígido, bastante rígido, né? É isso. Era isso daí, né? Aí daí então eu deixei de estudar e fui trabalhar, né? Uhum. Dentro dessa faixa de idade. Se tu me perguntar do que foi que eu já trabalhei, vendendo picolé, engraxando sapato, lavando carro, vendendo buchada, né? Não sei se vocês sabem o que é buchada, Uhum. tá? Na rua, vendendo pão. Eu trabalhei também em carroça, que lá sempre tinha invasões, né? E tinha muitas serrarias, o comércio de madeira. Sim. Então, trabalhei muito tempo na carroça. Eu tinha até colegas que quando via as meninas, né, parava e se escondia. Eu nunca tive vergonha. Uhum. Isso não importa do que você trabalhe, desde que seja um trabalho honesto, você não tem que se vergonhar, né? Exatamente. E assim, para auxiliar no sustento da casa. Minha mãe e minhas três irmãs. Então, tudo que eu ganhava, eu não ficava. Eu entregava nas mãos da minha mãe para ela Uhum. administrar. E sempre foi assim. Eu vim terminar os estudos já depois de adulto. Depois de casado, é que eu fiz o EJA, né, e concluí os estudos. Uhum. Então, assim, entre 18 e 19 anos eu me entreguei a Jesus. Meu cabelo, ele era grande assim, ó, e não tinha quem fizesse eu cortar meu cabelo. Uhum. Um dia eu estava jogando sinuca, eu gostava muito de jogar sinuca, mas os colegas, a minha irmã mais nova, ela já tinha se convertido na Assembleia de Deus de Madureira, né, do bairro, e ela ia para a congregação. Só que assim, se você me perguntar acerca de igreja, de Jesus, das escrituras, eu não entendia nada. Para mim não tinha sentido. Sim. Essa é que é a verdade, né? Mas um dia eu estou jogando sinuca, era umas 7 horas da noite, e veio um desejo, um impulso de repente. Né, parei de jogar, sentei na bicicletinha e fui para frente da congregação, Uhum. né? E fiquei olhando para dentro da congregação. O culto terminou e veio um jovem, né? O nome dele é Rosivaldo, e me cumprimentou e disse: Você conhece Jesus? Eu disse: Não. Você já veio na igreja? Eu disse: Não. Disse: Você não quer vir num culto nos visitar? E eu olhei. Para mim, sem sentido isso, Uhum. né? Quando ele falava para mim, as palavras não tinham sentido. Sim, sim. Mas eu olhei para dentro e disse assim: Tá, domingo que vem eu venho. Eu venho, tá? Acredite, sem ter noção o porquê, eu não sei. Mas durante esses dias eu jejuei. Olha lá. O dia todo. A mamãe pensava que eu estava doente, né? Uhum. E ficava sem comer. Eu pegava a Bíblia para ler, mas não entendia. Só lia, tá? Para tu ver o tanto que eu não entendi a Bíblia, quando você ia ler Senhor dos Exércitos, né? Jeová, né? Eu pensava que eram pessoas diferentes, Uhum. né? Mas se tratava de uma pessoa só. Eu não entendia nada das escrituras, nada, nada. Mas lia, jejuei, e a mamãe, de tão preocupada que eu vi que ela ficou preocupada, ela disse assim: Eu disse, não, mamãe, passa minha roupa que eu vou para a igreja hoje. E a mamãe, hoje ela fala que ela se alegrou, né? Passou a roupa, eu me vesti e fui para a igreja. Sentei, os bancos da igreja, que ela estava em construção, né? Já estava toda em construção, mas não era rebocada. Os bancos eram um pedaço de madeira com uma tábua, Uhum. né? Não tinha encosto. E eu sentei lá e fiquei assistindo o culto. Quem pregou no dia foi o presbítero Antônio Lima, né? Cearense também. E ele pregou uma mensagem simples. No convite, que a igreja sempre tinha um costume em todos os cultos, né? Sempre fazia o convite para os visitantes. Ele fez a primeira vez o convite, né? Ninguém se levantou. Ninguém também foi direcionar aos visitantes para perguntar se alguém queria Uhum. se render a Cristo.
Na terceira vez que ele fez o convite, eu levantei e fui à frente. Se tu me perguntar se eu entendi a mensagem, né, se fui movido por... Não fui. Eu levantei e fui. Dobrei os meus joelhos, eles oraram, né? E naquele dia ali eu nasci para Cristo. O que que acontece? E eu passei a congregar. Na Uhum. época, culto de doutrina era só para membro. Sim. Congregado não participava. E era de porta fechada, né? Então, eu passei a visitar, ir nos cultos, tinham os grupos de jovem, o grupo de jovem, mas ainda muito tímido, né? Quando teve um ensaio de jovem, eu fui na tarde. Sentei, em qualquer lugar que eu chego, eu sento nos últimos bancos. Uhum. E fiquei lá, né, ouvindo o grupo ensaiar. A irmã Marlene, que era líder do grupo de jovem, a filha dela era regente. Ela chegou para mim, me cumprimentou, disse: Jovem, você gostaria de participar do grupo de jovem? Eu disse: gostaria. Ela disse: mas você não pode se você não cortar o seu cabelo. Hum. Ai, ai, ai. Agora você imagina nos dias de hoje isso, né? Então hoje você vê jovem, né, de brinco, cabelo de toda forma, barba, essa questão toda, Uhum. né? Então ela falou assim: não. Eu falei assim: olha, eu não tenho dinheiro. Ela disse: não, nós paga. Eu disse: então eu corto. Ela me deu o dinheiro, eu fui lá e cortei. Uhum. Aí passei a participar do grupo de jovem. Na época, o grupo ele estava ensaiando um geograu, né, sobre o Uhum. nascimento de Jesus. E eram 12 integrantes, né? Um deixou de participar e ela me convidou para fazer parte. Eu pensei duas vezes porque eu não falava em público, entendeu? Falar na frente para um público, ó, Imagina, nem meu na Deus. escola, quando era para apresentar trabalho ou para falar, eu não falava, eu não conseguia, eu me tremia todo. Aí eu disse: tá bom, eu vou. Meu Deus. Então o que que acontece? Antes do Geogral tinha uma hora de oração em prol do Geogral. Uhum. E isso era 6 meses, 6 meses antes, da festa do grupo de jovens. Preparação já. Né? E era oração. Uhum. Então, quando se acontecia o evento, você tinha aí uma reserva de oração Uhum. em prol da festa. Mas eu vou te falar. Então, as congregações do setor eram convidadas, a congregação era grande. Mas no dia da festa, lotou, que tinha gente pelo lado de fora. Sim. E quando nós fomos apresentar o Geogral, Meu Deus. para você ver, né, que a timidez ela foi me deixando. Uhum. Ela foi me deixando. Eu tinha um tom de voz muito forte, alto, né? Era sadio a minha voz. Hoje não, hoje a minha voz já está desmantelada. Então eu não precisava usar microfone. Quando depois eu fiquei sabendo, né? E as pessoas comentavam. Todo mundo esperava a minha vez de falar, Uhum. né, a minha parte de falar, porque quando eu falava ecoava a voz, né, o tom de voz forte, né? E eu vou te dizer, a presença de Deus ela foi muito real, foi muito real, né? Então assim, quando eu falava destacava por causa do tom da voz. Uhum. Foi muito lindo assim, né? Eu ainda lembro da parte do Geogral, né? Sim. Então, quando se ia apresentar algo, tinha uma preparação de jejum, de oração. É interessante a gente frisar aqui que hoje as pessoas falam: ah, mas tem festa, mas onde está a presença? É Né? As pessoas usam de mecanismo hoje, tá? verdade. Mas é diferente quando a presença de Deus ela invade o ambiente. Você discerne, você tem essa convicção, né? Mas porque havia jejum, e oração misturado com aquilo que você fazia. Existia esse posicionamento, né?
existia esse sacrifício quando você ia fazer algo. Você tirava do seu tempo para você investir, né? Para você atrair a presença de Deus para o ambiente. E não tem como, né? O Senhor Deus se apresenta. Então, a maioria dos cultos você via convenção de almas. Uhum. A mensagem, por mais simples que seja, você via o Espírito Santo trabalhando e conversando pessoas. E daí então eu me matriculei no cerco de oração, eu estava envolvido no meio dos obreiros, Uhum. eu era assíduo na escola dominical, evangelismo nem se conta, né? Então, tudo que tinha na igreja eu estava envolvido. Não importa se era das irmãs, dos irmãos, né, que é uma liturgia totalmente diferente Uhum. da que tem para cá para o sul, né? Então, eu participava de tudo. É interessante que os pastores de setores que, quando trocavam todo ano, né, Uhum. se fazia a permuta de pastores de setores, eles me apresentavam auxiliar. Todos eles me chamavam à frente e me apresentavam. Aí naquela época, jovem, não tinha oportunidade no ministério. Para auxiliar tinha que ser casado, né? E eu fui apresentado várias vezes, né? Uhum. Eu e mais alguns colegas. Mas o porquê? Porque eu estava envolvido em tudo que tinha na igreja. A roupa que eu ia para a igreja, né, a mesma camisa, a mesma calça e uma havaiana. Em qualquer. Era o que eu tinha. Uhum. Mas eu estava lá. Então, eu não me importava muito que as pessoas via, né? E eu era assim meio ousado. Às vezes os obreiros ficavam conversando, assim, mas se tu não for procurar emprego, tu não arruma emprego, Uhum. né? Eu disse, acho que a fé de vocês está muito pouca. Daí porque chegou um momento, o jovem, né, envolvido, a Bíblia diz que o casado ele cuida da esposa e da família, é a prioridade do casado. O jovem solteiro não, ele cuida das coisas do Senhor, né, Uhum. para o Senhor, né? Porque o jovem ele só se preocupa consigo mesmo. Sim. Qualquer lugar que ele chegue, ele almoça. Qualquer lugar que ele Vai embora, chega, né? né, vai embora. O casado não. Então, assim, e eu gostava. Tinha dias que eu chegava no culto à noite cansado, né, porque eu participava de tudo, eu estava em todo, era o dia todo envolvido, né, Uhum. cansado, que até minha voz falhava. Então, foi nesse nível que eu me entreguei a Jesus. Foi entre 18 e 19 anos de idade, né, que eu me rendi a Mergulhou Jesus. mesmo de cabeça ali pra. E eu comecei a estudar a Bíblia, né? Por quê? Isso aqui é interessante, porque eu acho que nenhum líder de jovem faz isso hoje. Se fizer, Uhum. eu acho que o jovem desvia na mesma hora, né? Quando eu recebi a oportunidade, eu cantava hinos da harpa. Uhum. E pense num homem que canta ruim é eu, irmão. Meu Deus, né? E nos cultos, os irmãos me davam oportunidade para me cantar hino da harpa. Eu acho que eles já estavam cansados já de Uhum. me Já ouvir, tava. mas eu cantava com paixão, com amor, mas desentoado, né? Uhum. E um dia eu cheguei pro meu líder de jovem, né, que logo ele se tornou missionário, era o presbítero Fernandes, o nome dele, se não me falha a memória. E ele falou assim, me ensina na frente do grupo de jovens. E eu sempre fui aquele que fala alto, até falar baixo é difícil, né? Uhum. Ele disse, me ensina esse hino que eu não conheço. Ele olhou para mim e disse assim, olha, tu larga esse negócio de cantar de mão que não é para ti. Vai ler a Bíblia, entendeu? Vai ler a Bíblia. E me entristeceu. Uhum. Eu fiquei triste, né? E fiquei triste. E eu segui o conselho, mesmo triste, mas eu segui o conselho dele. Uhum. E fui ler a Bíblia.
Aí tinha um diácono da igreja, mestre na palavra, entendeu? Sabe aquele homem manso, Uhum. cheio do Espírito Santo? Ele dizia que não era batizado com o Espírito Santo, mas quando ele falava, ele chorava. Tu sentia a virtude do Espírito. Quando ele ia dar um ensino na igreja, tu sentia a virtude do Espírito. E ele chorava. Um homem muito pacato, mas assim, de um conhecimento profundo, Uhum. né? De um conhecimento profundo. E tinha as questões bíblicas que eu não entendia e eu ia lá com ele, tá? Aí ele ia lá e explicava. Aí a minha mente ela era muito fechada. Até para compreender eu tinha dificuldade. E às vezes quando eu recebi a oportunidade para pregar, eu invertia as palavras Uhum. e sempre ansioso, agoniado, não tem? E às vezes eu via as pessoas mangando. E às vezes eu saía do púlpito chorando, irritado. Sim, sim, sim. Imagino. Né? Eu me irritava, né? E chorava. Não com os irmãos, comigo mesmo. Uhum. E irritado. Aí eu passei a orar. Eu fazia vigília sozinho. Eu passava noite de jejum e oração sozinho na vigília. Eu disse, Senhor, me ensina a pregar. Eu quero pregar. Chorava. E às vezes quando eu via as pessoas, eu chorava. Eu saía chorando. Isso me ensina a pregar. Né? E eu orava muito. Só que na noite que eu não orava em voz baixa. Orava. Eu orava em voz alta. Tinha um vizinho da igreja, né, segundo contam, Uhum. que ele não gostava de crente. Sim. Jogava sacos, né? Eu não vou citar o nome, Uhum. em cima da igreja, aquela questão toda. Aí Jesus me salvou. Não vou dizer desaforado, mas ousado. Então, quando eu ia orar às 6 horas da manhã ou de madrugada, eu orava em voz alta. Então, a quadra toda ali e a quadra vizinha ouvia eu orar. Uhum. E às vezes ele falava assim: cala a boca, vendedor de farinha, vai dormir, deixa os outros. E perturbou muito, mas eu não parava de orar. E sempre orando. No grupo de jovens, a gente saía nas casas dos jovens de madrugada, acordando os jovens para nós levar para oração. Uhum. E às vezes, 6 horas da manhã, saía 30 jovens da oração. Né? Saía Rapaz. e os que trabalhavam iam trabalhar, os que. Né? E Jesus fez muita coisa maravilhosa. Um dia, nós saímos da oração, esse vizinho, né, que tinha uma padaria, ele me chamou. E só eu vou te botar na justiça, o vendedor de farinha, e me humilhou. O dirigente Uhum. da congregação estava do meu lado e o jovem, né? Sim. Eu olhei para ele e disse assim: não, o senhor pode botar na justiça, o senhor pode fazer o que for. Uhum. Aí eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Eu sei que Jesus apertou o lado dele. Né? A padaria já não funcionou mais. Uhum. Que eu nunca orei para Jesus matar ninguém. Tinha uma missionária na igreja assim: mas eu oro. Eu disse: Jesus não ouve essa oração. Se nem ele tem esse desejo, né? Uns cristãos fora da casinha, né, das Uhum. escrituras. Eu sempre falei assim: Jesus, aquele que se levanta contra um filho teu, eu citava o Deus, não é melhor que amarrar uma pedra de moinho, orando alto. Uhum. Mas faz alguma coisa, salva. Ele vendeu a casa lá, né, se mudou. Se mudou. Um dia eu estava vindo do evangelismo, ele sentado na porta, ele olhou para mim, me pediu perdão e disse: olha, quem era para ser o pastor dessa igreja era você. Né? Quem era para ser o líder dessa congregação era você. Então, assim, um testemunho foi formado, né? Um Uhum. testemunho foi formado do meu envolvimento em todos os trabalhos da Sim. congregação. Mas eu te digo, imaturo, tá? Eu quero frisar isso aqui, porque tem muitas pessoas que têm talento, têm chamada, têm dom, isso é visível, Uhum. mas a maturidade não foi formada ainda.
Talvez não chegou o tempo ou alguma coisa do tipo, né? Pra... Porque eu vejo isso. Tem muitas pessoas. E Deus já começa a mostrar sinais, usa pessoas em profecia, Uhum. né? Em sonhos, em visões. Deus mostra para a pessoa. Né? E muitos acreditam nisso, mas não têm maturidade para se mover Sim. ainda naquilo que Deus estabelece. Por isso vem os processos. O que muitas pessoas não entendem é isso. Né? Os processos eles vão ser formados para se estabelecer o que o Senhor tem na tua vida. Né? Mas imaturo. Em reunião de ministério que eu participava, ainda auxiliar, né, que eu via alguma coisa que não concorda, que eu não tinha isso, eu falava mesmo. Uhum. Pegava Aí e já aqui, falava, né? eu sempre sentava de lado do diácono Edmundo, né? Uhum. Ele até usava uma gravata que tinha uma bola de futebol assim. Um homem muito humilde. E quando ele percebia, ele agarrava na minha mão, né? E Uhum. puxava assim para ele, né? Ele disse, calma, calma, jumentinho. Né? Mas aí Jesus vai tratando, Sim. né? A gente vai se apoiando nos líderes e a maturidade vai começando a ser formada. Né? As bases vão começando a ser formadas. Ninguém cresce por si só. Uhum. Né? A gente precisa entender que a obediência à liderança espiritual ela precisa ser estabelecida em nós. Tá? Ó, ninguém vai chegar ao auxiliar, ao diaconato, ao presbitério, ao evangelismo, ao evangelista, né? Uhum. Ao pastorado, sem a indicação da liderança. Sim. Né? Todos precisam entender isso. Então, é, eu tive alguns altos e baixos, Uhum. altos e baixos, né? na, na minha vida espiritual. Para tu ver algo que aconteceu, o grupo de jovem todo foi para o rio tomar banho. Uhum. Soube-se, né, que tomaram alguma coisa lá, não sei se foi vinho na Sim. época. Todo o grupo de jovem foi suspenso e disciplinado. Ô, louco. Na época, né? Eu não ia. Eu Uhum. sempre eu participei muito pouco de grupo de jovem. Sempre é aquela questão. A timidez tinha ido embora, Sim. mas uma parte dela ficou em mim, assim, inibido, pelo meu jeito de ser, pelo meu temperamento, tá? Eu sempre digo que eu sou a mesma pessoa em casa, eu sou a mesma pessoa na igreja e no trabalho onde eu tiver. Eu Uhum. sou uma pessoa de temperamento altivo, tá? Aonde eu tiver, a pessoa sabe porque eu falo alto. Eu não falo nada no escuro, tudo que eu falo, entendeu? É aberto, Sim, as sim. pessoas às vezes Aham. falam baixinho, né, para as outras pessoas não ouvir. Eu não, eu falo alto para todo mundo ouvir. Entendeu? É parte do meu temperamento. Isso é porque Jesus já me mudou muito. Uhum. Né? Jesus já me transformou muito. Tá? No trabalho, todo mundo sabe quem eu sou. Sim. Né? Porque o que eu tenho que falar, eu falo. Se tiver errado, a gente conserta. Se não tiver, Segue o baile. é Só vai. assim. Eu tive um episódio, né, de um jovem que se converteu. Né? Aliás, ele retornou para Cristo. Uhum. E ele também se envolveu. Evangelismo. E sempre ali a gente estava junto fazendo a obra de Deus. Um dia, num culto, eu sempre chegava cedo, abria as portas da congregação. Isso é porque eu não era porteiro, né? Era Uhum. só chegava, abria as portas da congregação, ligava o som, né? E um dia eu estou fazendo isso já no início do culto, em um culto de jovem, ele me chama, né? Tinha uma porta lateral do púlpito. Uhum. Aí eu digo, diga, irmão. Aí ele, irmão, eu queria te pedir perdão. Eu disse, mas por quê? Porque assim, é, ou eu tinha feito algo contra ele, ou ele tinha feito algo contra mim. Mas até o presente momento não tinha sinais nenhum de que ele tinha feito algo contra mim. Uhum. Né?
E a maioria das vezes que as pessoas pedem perdão, alguma coisa aconteceu, né? E Sim. eu insisti, né? Eu disse, por que que você está me pedindo perdão? Até onde eu sei, eu não tenho nada contra a sua pessoa, né? A gente sempre faz a obra de Deus junto, evangeliza, ora, né? Ele disse, é porque quando eu me reconciliei, que eu fui fazer parte, né, do grupo de jovens, pessoas me falaram, jovens me falaram, que tu quer ser mais crente do que todo mundo, Uhum. né? É que tu quer ser mais do que todo mundo. Não é que eu queria ser mais do que todo mundo, e eu nunca quis ser mais do que todo mundo. É porque era o meu amor de orar, né? De pregar, mesmo ainda no início, né? De buscar incentivar as pessoas a orar, a estar junto ali, estar sempre participando de todos os trabalhos da igreja, né? E pessoas interpretavam isso de Sim. forma. A minha esposa sempre fala assim: olha, o teu temperamento, as pessoas te interpretam, né? A sua pessoa, e você não é assim. Isso machuca às vezes, né? E eu preciso trabalhar muito isso ainda. Uhum. Hoje também, né? Eu preciso trabalhar muito Segue isso. sempre, né, É. pastor, uma evolução, assim, nossa. Aí quando ele me falou isso assim, ó, mas quando eu passei a conviver com você, Uhum. né, andar com você, evangelizar, orar, eu vi que você não era as pessoas que as pessoas me apresentaram. Porque quando eles me apresentaram, eu olhava para você, eu tinha Uhum. um contrassenso, eu tinha algo não dava certo. Mas eu passei a conviver com você e vi que você não era assim. E isso me veio ao coração e eu senti o desejo de pedir perdão. Eu disse, não, se é por isso, você está perdoado, né? Se é para você, né, se sentir curado, você está perdoado, né? Você é meu amigo, você é minha irmã em Cristo, né? Então, às vezes tem pessoas na igreja, né, que olha para outra pessoa, tem uma visão daquela pessoa porque foi outras pessoas que lhe deram essa visão, Que né? loucura isso, na verdade, né, pastor? Porque existe, desde sempre, na verdade, um pré-julgamento, né, das pessoas. Então, tipo, ah, tu é, digamos, proativo, tu faz as coisas. As pessoas falam, não, esse daí quer aparecer, esse daí quer fazer isso lá. Daí, tipo, beleza, daí uma pessoa não faz nada. Daí, ah, não, esse daí não quer nada com nada. Então, tipo, sempre tem, eu vejo que sempre tem alguma coisa assim que as pessoas querem falar, querem dizer, querem. E é É, complicado essas coisas. de toda forma você incomoda, né? Entende? De toda forma, tipo, não tem. Então, Você não agrada, né? nunca vai agradar, né? E as pessoas sempre vão estar criticando, sempre vão estar julgando. Porque assim, como indivíduos, nós somos diferentes dos outros. Exatamente. Então, é como a nossa digital. Cada um tem uma personalidade, um Uhum, temperamento, né? Tem um padrão de comportamento diferente, uhum. né? Então, eu tenho que amar a pessoa, independente, né, do comportamento que ela tenha, né, Exatamente, do né? caráter que ela demonstra, né? Então, eu tenho que amar, eu tenho que aprender a amar, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha a aparência, né? Então, eu olho para uma pessoa, eu vejo o exterior. Uhum. Agora, quem nos enxerga por dentro? Então, eu sempre também tenho uma frase, né? A questão das nossas qualidades. Todo ser humano tem qualidades. Uhum. Todo ser humano tem defeito, né? Todo ser humano tem defeito. As nossas qualidades, ela edifica as pessoas. Ela glorifica Cristo, né? E os nossos defeitos, né? Se eu enxergo defeito na vida das pessoas, que todos nós temos essa capacidade à luz das Escrituras, né, pelo discernimento do Espírito, né? A Bíblia ela vai, através, né, das Escrituras, a gente enxerga. Uhum. Mas qual é a minha postura quando eu enxergo defeito na vida das pessoas? Como eu devo me portar, né? Então,
Eu sempre digo que primeiro eu devo orar. Segundo, eu devo pedir sabedoria a Deus. Como, como eu vou auxiliar aquela pessoa? Né? Jesus sempre pregava por parábola, né? Uhum. Então, às vezes, quando você enxerga, você conta uma história bíblica por parábola dentro daquele aspecto, né? Que a pessoa não consegue enxergar em si mesma, Sim. né? Então, quando você ora apresentando os defeitos, o Espírito Santo ele vai trabalhar. Vai usar alguém em profecia, vai usar alguém na ministração da palavra, tá? E eu acredito muito nisso, porque eu não tenho capacidade de mudar a vida de ninguém. Se você tem filho, né, você tem esposa, você conhece as qualidades e os defeitos da sua esposa, você conhece as qualidades e os defeitos do seu filho. E às vezes você senta o menino, você fala não é assim, não é assim, Uhum. não é assim, porque as consequências é essa, é essa, é essa. Quando você terminou de falar, demora um pouco você vê ele fazendo a mesma coisa, não é isso? Mas Deus tem capacidade de nos mudar, né? Ele tem a dose certa, a medida certa, Uhum. né, para nos moldar. Aí eu sempre falo o seguinte: você não é a mesma pessoa do momento que você entregou sua vida a Jesus. Mesmo você olhando defeito quando você não é a mesma pessoa. Cristo está sendo formado. Uhum. Até onde Cristo foi formado em você? Qual é a medida de Cristo em você? Porque eu só vou poder apresentar Jesus, né? É, eu só vou poder apresentar Jesus até o ponto em que ele foi formado em mim. Sim. Benção de Então, Deus, pastor. Meu Deus. É, na verdade, sim, né, pastor? Se você ficar aí, vai até longe nesse testemunho. aí se tu deixar, nós passamos o dia todo. Não, porque eu vejo que assim, pastor, essa parte de, tipo, da timidez e do, sabe, de não conseguir falar na frente das pessoas, eu me vejo muito assim, sabe? Me vejo muito assim. Eu era também quieto na escola, eu era quieto em todos os lugares. Não, eu era muito tímido e Deus me mudou bastante também pra estar aqui hoje também, né? Então, eu não me via assim, não me via daqui de maneira nenhuma. E pregar da palavra ainda pra mim é bem complicado porque ainda eu travo, ainda eu paro. E pra ti, pastor, como que foi, tipo, claro, tu já contou um pouco, mas como que foi esse processo pra ti de começar a falar com as pessoas, assim, de tipo de pra pregar, pra que assim, tu começou a pregar, mas só que tu começou a pregar meio, né? Meio assim, né? Tipo, como, como que foi pra ti esse processo interno, assim? Pra falar também pras outras pessoas que têm essa dificuldade. Porque, assim, a pregação não é a pregação em si na igreja só. Mas é a pregação fora, é a pregação falar pras pessoas ah, que estão na rua, né? Que eu acho que esse é o nosso maior objetivo. Nosso objetivo não é pregar pra crente, mas sim como conseguir comunicar com as pessoas, né? Fora, né? E daí vem a parte do evangelismo também, né, pastor? Se tu quiser falar também alguma coisa sobre, mas se tu quiser falar sobre isso daí já. não foi fácil, tá? Assim, não foi fácil. Você precisa acreditar. Você precisa acreditar. Eu sempre recebi profecias. Uhum, Deus sempre se revelou também em sonhos, né? Em sonhos. E você precisa acreditar. Só que não é fácil, tá? Porque você tem uma oportunidade e eu sempre tenho cuidado quando eu vejo alguém que tem o dom, que está iniciando, né? Claro que vai errar. sim. Claro que vai tropeçar nas palavras. Quem já tem habilidade, né, de pregar, tropeça de vez em quando, né? De vez em quando troca nomes, Uhum, né?
E os que estão iniciando, né? Sempre vai ter pessoas que vão criticar, né? Tem pessoas que vão rir, tem outras que vão se portar de forma inconveniente, né? Concernente à tua postura ali no púlpito. Eu tenho primeiro que ver que é uma pessoa que tem o desejo, tem uma vocação, que está iniciando, que está tendo uma oportunidade, Uhum. né? Qual é o meu papel, né? A Bíblia diz que o forte tem que suportar o fraco, tá? Mas o que eu quero dizer, você que tem mais maturidade, né, já tem uma caminhada, é colar do lado, né? Se você perceber que a pessoa está desanimando, né, tá olhando mais para a dificuldade do que para Uhum. a chamada, você chega lá e dá uma palavra, né? Revela um pouco mais do caminho, né? Para que a pessoa não desista e continue. Sim. Isso é acreditar. Mas mesmo assim, eu gostava muito do evangelismo. Eu fazia muito culto público, né? Às vezes Uhum. sozinho, às vezes com grupo. Antes da escola dominical, nós fazíamos um culto nas esquinas, né? Aqueles cultos relâmpago, Aham. né? As pessoas e a gente falando do amor de Jesus. Mas aos poucos eu fui desenvolvendo isso. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, Uhum. mas de justiça, de amor, de moderação, de autoridade, de ousadia. Então, qual é o primeiro objetivo? Me encher dele, transbordar da presença dele. É o E básico, né? Orar, jejuar, né? Buscar, ler a palavra. ler a palavra. Esse é o primordial, né? Uhum. Você precisa investir na sua chamada. Então, eu não tive muito isso. Tudo que eu aprendi assim foi a Aham. trancos e barrancos, né? Foi na. Na força e na coragem. E fui desenvolvendo assim. Mas pregar mesmo, né, em Uhum. congregações, não muito. Mas eu gostava de pregar mais nas ruas, né? Uhum. Uma vez um presbítero, ele olhou para mim e falou assim, rapaz, tu traz ensino na igreja, tu pega na igreja, eu nunca vi tu pregando em nenhum outro lugar, né? Parece que ninguém te enxerga. Eu disse, não, eu não estou preocupado com isso. Não estou. Eu estou preocupado em apresentar Jesus para as pessoas. Tá na simplicidade. Uhum. Tá? Curso de teologia. Eu passei um tempo dizendo que era do diabo. Sim. Pastor, passei. Tá? Porque, infelizmente, na minha época, você pregava e você ensinava o que eu vou falar assim, os pais da igreja ensinavam. Uhum. A mensagem bíblica era pouco, o uso e costume é o que era pregado. Sim. Né? E eu fui levado um pouco, né? As mensagens eram voltadas mais era para isso. Uhum. Porque para mim, pregar uso e costume não é pregar a Bíblia. Tá? Então, eu demorei muito a cair a ficha. Porque você é novo convertido, alguém insere esse conhecimento em você e para você aquilo é a verdade. Então, quando você passa a estudar realmente as escrituras, né, vasculhar, faz um curso básico de teologia, a sua mente se expande. Então, você passa a entender que a pregação do evangelho é uma exposição e uma apresentação de Cristo às pessoas. Uhum. É porque, né, na minha concepção, do que eu aprendi, uso e costume não é doutrina. Uso e costume é local, regional, internacional. Ah, os outros países têm uma cultura só. O Brasil, cada estado é uma cultura. A liturgia do culto das Assembleias de Deus no Brasil, cada estado tem uma. Uhum. Cada estado se porta diferente dentro da sua doutrina, dentro do seu ensino do uso e costume de forma diferente. Sim.
né? Então eu passei um tempo, né, seguindo isso, mas eu fui liberto, graças a Deus. Eu fui liberto. Eu sempre incentivo, né, as pessoas a lerem e a estudar. O jovem que tem o dom da palavra, né, e busca, ele deve buscar conhecimento. Tudo que ele ouve, ele tem que vasculhar as escrituras para ver se tem fundamento, tem direção das escrituras. Nós precisamos pegar esse hábito. A maioria das vezes a gente só ouve, Verdade, mas onde está escrito? verdade, O que verdade. fundamenta o que eu estou ouvindo? Eu vejo assim, pastor, nossa fase, assim, tipo, de inteligência artificial, de coisas assim. Tipo, claro, a gente tem uma arma muito grande pra, tipo, evangelizar, pra aprender também, né? Pra pesquisar. Mas, tipo, se a gente pegar a Bíblia, assim, e dá pra uma pessoa falar, ó, leia. Tipo, às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. E se não tiver alguém guiando, né? Se não tiver alguém ali, ó, não, começa aqui, faz isso, faz aquilo. É, é difícil, né? É difícil, na verdade, pra... Se tu me perguntar, é pecado usar o chat GPT para elaborar um sermão? Depende. Porque assim, um sermão ele tem que ser, ele leva tempo, Sim. dói a cabeça, Uhum. dá fadiga, né? Você vai construir um sermão. Então assim como você utiliza o Google, né, para fazer pesquisa, né, dentro da raiz da palavra, fazer uma exegese do Uhum. texto, tá? Você usa você pode usar o chat GPT. Se você bota assim a palavra tal na expressão do grego, o chat Uhum. GPT vai Sim, te dar a vai. expressão. Você coloca lá, eu quero um sermão sobre a vida de Jesus. Ele vai te dar o sermão pronto. Uhum. Mas eu te digo, ali tem um corpo do sermão, mas tem vida esse sermão. Esse sermão ele está formado dentro de você, porque a base da pregação e do ensino é eu transmitir aquilo que está formado dentro de mim. Uhum. Porque se eu prego, eu ensino aquilo que não está formado dentro de mim, qual é a palavra que se dá a isso? É, hipocrisia. Exatamente. Exatamente. Né? Então não é pecado você usar o chat Uhum. GPT, né, e usar como uma ferramenta para você elaborar um sermão, tirar trechos daquilo que vai edificar a sua Sim, sim. vida e pessoas. Né? Então toda ferramenta ela usada, né, na construção de um sermão ou do ensino é bem-vindo. Tá? A pergunta que eu faço é, né, se esse sermão ele já está forjado dentro de você. Exatamente. Eu vejo que assim, tipo, veio pra algo muito bom, né? Mas, tipo, pra N coisas, na verdade, eu acho que é perigoso, sabe? É muito perigoso, porque pode te deixar muito preguiçoso, pode fazer você não ler mais a Bíblia, pode fazer você. Porque assim, é muito fácil hoje, né? É muito fácil hoje, porque é só tu pegar aqui, pesquisar, ir lá na igreja, falar, e realmente fica um negócio vazio, porque, tipo, tu tá realmente vivendo isso que você tá falando? Ah, você tá falando algo que você realmente sabe que você tá falando? É algo bem complexo, né, você? Porque olha, é o que nem você fazer a oração do Pai Nosso. Uhum, Dentro da cultura católica, vamos falar assim, eles fazem essa oração. uhum. Dentro da cultura cristã, também fazem essa oração. É pecado? Não. É os discípulos chegando para Jesus assim: Senhor, nos ensina a orar. Aí Jesus usa a oração do Pai Nosso como modelo. Mas eu te pergunto: os judeus já não oravam? Já não tinha essa didática, essa experiência, essa profundidade na oração? Porque eu acho que nenhuma nação ora
como o povo judeu ora. 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Eles não negligenciam, eles estão lá orando. Né? Nós somos igreja judaica cristã. Tá? Nós seguimos esse mesmo exemplo. Tá? Então, assim, quando eu oro o Pai Nosso, ele está construído dentro de mim. As fases do Pai Nosso, quando é para me colocar em praticidade, eu coloco. Porque se eu faço uma oração a Deus que não é uma verdade dentro de mim, ela é hipócrita. Uhum. Entendeu? Sim. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí o Senhor olha, Olha, fala, vai. a dívida emocional, tu perdoou. A dívida financeira, tu perdoou. Entende? Uhum. Então é a mesma coisa. Existe o pastor Darkso pregando um sermão e existe o Espírito Santo ministrando através de mim. Tá? Qual é a diferença? Tá? Porque o Espírito Santo ele vai acessar o conteúdo da biblioteca do teu espírito. Porque o elo entre Deus e nós é o Espírito. Tá? O quanto de leitura, de pesquisa você tem colocado na biblioteca do teu espírito? Quando eu faço um sermão pelo chat GPT, está lá na biblioteca do teu espírito? O Espírito Santo pode ter acesso a isso? Porque eu te digo, por experiência, às vezes você vai pregar numa congregação grande, tem muitos obreiros, você quer fazer uma apresentação bonita. Uhum. Mas essa apresentação, tá, é você ou é o Espírito Santo? Quer ver uma diferença? Eu falo por experiência. É todos os dias que a igreja ela está no mesmo estado emocional, psicológico. Todos os dias a igreja está num estado diferente, né, emocional e psicológico. Uhum. Então, os problemas eles mudam todos os dias, as Sim. dificuldades mudam todos os dias. Qual é o desafio do pregador? Qual é o desafio do mestre, do ensinador? É ele confiar na direção do Espírito Santo. Que eu te digo que eu já fui pregar em congregação com sermão. Eu tenho vários. Uhum. Tá? E quando eu cheguei lá, eu senti o toque do Espírito Santo. Aquele sermão não tinha vida, aquele sermão ele não tinha propósito, aquele sermão parece que ele morre dentro de você. Sim. Se tu for pregar ele tu vai sair angustiado e triste da congregação. Tá? Aí tu fica, e agora o que é que eu vou pregar? Tá? E comigo já aconteceu. No momento que eu tomo da oportunidade, pego no microfone, o texto desce. Uhum. Entendeu? Tu sente a virtude do Espírito te mover. Parece que as palavras, elas são fáceis. E se tu deixar, tu passa a noite pregando, porque não falta conteúdo dentro de você. Tá? E você olha para a plateia está chorando. A plateia está recebendo. Entendeu a diferença? Tá? Então o pregador, ele não tem que só que se confiar. Eu sei que ele tem que apresentar o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Uhum. Essa é a base, mas nem sempre. Porque Deus precisa tratar com pessoas, Deus precisa falar com pessoas. Né? Alguém entrou naquele culto precisando de uma direção de Deus. E se eu ficar só no sermão? Às vezes o sermão ele está correto, bíblico, Uhum. fundamentado, Tudo certinho, mas né? não é para o ambiente. Exatamente. Tá? E eu te digo assim, é glorioso, é difícil, mas é glorioso. Pastor Darks, todas as vezes que você prega, você sente Deus? Não. Não. Não é todo dia que você está
Uhum. transborda. Não é todo dia que você prega, você vê pessoas chorando, você vê pessoas renovando, você vê pessoas pregando. Porque dentro dos nossos dias hoje, né, o status, as redes sociais traz essa ideia. Verdade. E me veio à memória agora que a gente sempre ia para o culto esperando uma palavra do pregador. Uhum. Assim, Jesus vai batizar hoje. Jesus vai curar hoje. Hoje Jesus vai salvar. Isso era vivo na igreja. Isso era vivo. Né? E nos nossos dias. Quando a gente vai para o culto, qual é a tua expectativa no culto? Qual é o desejo? Tá? Eu dei muito trabalho para Jesus para ser batizado com o Espírito Santo. Se você pensar num homem que tinha um desejo, entendeu? Assim, eu acho que era tão grande que quase se tornou impossível para mim. Sim. E eu fui batizado numa oportunidade para pregar. Num momento tão simples. Às vezes eu via Jesus descia no culto, batizava, renovava, pessoas choravam. Né? Nós tivemos a oportunidade de culto da meia-noite e gente ser levada para casa carregada no braço, falando em língua, entendeu? Coisa assim extraordinária. E eu não era batizado. Eu chorava de angústia, né? E um dia eu cheguei na congregação cedo, abri as portas, comecei a cantar um louvor, né? Um corinho de adoração. E comecei a sentir. E fui sentindo, e fui sentindo. Naquele dia, não foi um obreiro para o culto. E eu sempre, quando os obreiros tardavam, eu iniciava o culto. Os obreiros Uhum. chegavam, eu passava a oportunidade a quem de direito, né? Sim. E ia passando um obreiro na frente da igreja, o evangelista Marcos. Eu chamei ele, só não veio nenhum obreiro, dirige o culto. Ele disse, moço, mas eu não via nem pro culto. Ele disse, pois é, mas dirige o culto. E ele foi dirigir o culto, né? Uhum. E eu sentei lá. E ele me deu oportunidade. E eu comecei, li o texto e comecei a explanar o texto. Eu fui explanando, eu senti um fogo queimar na minha cabeça e foi descendo. As palavras já não vieram mais. E eu fui andando para trás. Se eu não tivesse sentado na cadeira do púlpito, se eu não tivesse na hora sentado na cadeira do púlpito, eu tinha caído para trás. Uhum. Naquele dia eu fui batizado. Aí eu passei a sonhar falando em língua. Eu passei sonhando, pregando. Sempre nas ruas, sempre assim, em palanque, nas ruas. Sempre assim. Poucas vezes eu sonhei pregando em congregação. Mas nas ruas, né? Naquele fogo, eu abria a Bíblia assim no meio da multidão e pregava. E sonhava falando em língua. Mas eu não, no culto mesmo, eu falava em língua só na minha cabeça. Eu tinha medo de falar ela verbalmente. Sim. E eu demorei a entender isso. Tá? Eu vim falar em língua muito tempo depois. Tá? Então, era um dos desejos que eu busquei muito. Né? Então, sempre tinha nos cultos batismo com o Espírito Santo. Então, assim, o meu testemunho de convenção, de vida, foi esse. Né? E eu não sei se o horário já passou, mas interessante assim, eu fui o segundo da minha casa a aceitar Jesus. Primeiro foi Uhum. minha irmã mais nova, né? A Márcia. E minha mãe muito católica, ela fazia parte lá da questão católica. Sim. E eu não tinha sabedoria para pregar, porque para mim a verdade é absoluta e eu Uhum. falava, né? Sim, sim. Eu não vou falar aqui os termos que eu usar, porque a gente está falando para público, né? E aqui a raiz né, do Sul ainda é, né, Uhum. católico. E eu sempre falava na Bíblia. Só que eu chamei a líder do ciclo de oração e disse: olha, eu gostaria muito que a minha mãe aceitasse Jesus, né? A minha casa aceitasse Jesus, as minhas irmãs. Eu sou filho único de homem e tenho 3 irmãs. Né? Hoje todos casados. Né? Uhum. Antes que o ano terminasse, todos aceitaram Jesus. É, Foi mas- no culto da congregação lotada. Eu no púlpito, a minha mãe estava
no meio da igreja para trás sentada, que eu convidei, ela foi pro culto. Uhum. Então, quando o pastor fez o convite, ela ficou lá. Só que eu desci e fui até ela. Eu disse, mamãe, a senhora deseja aceitar Jesus? Ela foi comigo até o altar aceitar Jesus. Então, assim, foi um dos momentos, assim, para mim, que marcou, né? Se eu nunca ganhei uma alma para Cristo, mas eu ganhei minha mãe para Jesus, tá? Então, ela se entregou verdadeiramente. Pouco tempo, até antes de ser batizada nas águas, Jesus batizou ela com o Espírito Santo, Uhum. né? E eu gostaria de orar tanto quanto a minha mãe ora, né? Então, as minhas irmãs também entregaram a vida a Jesus, tá? Se eu te perguntar que a minha vida como cristão, ela teve alguma facilidade, nunca teve. Eu vim até conversando com seu pai sobre algumas dificuldades, assim, na batalha sempre, na luta sempre, né? Mas sempre feliz. E eu sempre falo, Jesus, arrastado, né? Ferido, sangrando, mas eu não te largo. Eu não te Amém. largo. Amém, amém. Amém, pastor. Vamos finalizando já. Vai ter que voltar de novo aí, né, pastor? Tem que já marcar, né? Já marcar o retorno para nós ir falando sobre algumas coisas específicas, evangelismo. Vi que tem bastante coisa para falar, né, pastor? Então, fala de experiências, enfim. Mas quer mandar um abraço, talvez, pra família aí? Quer falar alguma coisa também que sentiu, talvez, de falar para alguém? Pode ficar à vontade, pastor. É, seguir a Jesus, né? Eu falo a todos os nossos ouvintes, aos que seguem a página, é glorioso, tá? É glorioso. Porque de fato nós precisamos negar a nós mesmos e carregar a cruz. E confiar totalmente em Jesus. Tá? A todos os ouvintes que estão ouvindo, né, a página Pode Seguir Jesus, tá? Sem Cristo, a nossa habitação ela é no inferno. Muitos pregadores hoje têm até medo de pregar sobre isso porque não traz status, mas é Uhum. uma verdade. Eu sempre digo que você crendo ou não crendo, tá? A palavra de Deus vai se cumprir. Agora, como é que você quer que ela se cumpra na sua vida? Tá? A você que ainda não tem essa aliança, Jesus deseja, ele quer ter esse relacionamento com você. Ele quer fazer morada na sua vida, tá? Em obstante do estado da condição que você se encontra, ele quer fazer para mudar, transformar a sua vida. Então, Jesus, ele é o único caminho, né? Ele é a verdade, ele é a vida. Que você possa parar um pouco, refletir, né? Tá? Tua vida financeira está bem, a tua vida social está bem e a tua vida espiritual. Como é que ela se encontra? Tá? É só para você refletir, tá bom? Eu decidi, tá, morar no céu. Eu decidi receber vida eterna por meio de Cristo, tá? E você? Amém. Tá? Então, eu quero mandar um abraço para minha esposa, tá? É uma guerreira, né? Nos suporta. Então, ser casado com alguém que tem TDAH é Uh, difícil, é difícil, verdade. mas, Eu também tenho você. mas a amo, tá? Como amo, tá, os nossos filhos, tá? Então, Deus tem trabalhado e, assim, nós viemos para Chapecó para habitar, Uhum. viemos para Chapecó para ser tratado, viemos para Chapecó para aprender e para compartilhar aquilo que Cristo, né, tem feito nas nossas vidas. Então, né, que Deus continue abençoando aqui o podcast, né, Pode Seguir Jesus. A gente está seguindo, né,
Quando Amém, possível, amém. compartilha, Uhum. tá? Porque se tem algo que eu amo, é falar de Jesus. Amém, pastor. Eu vi, né? Eu vi o pastor Gesiel Gomes falando uma frase, e isso me marcou, porque está diante dos nossos olhos, às vezes a gente não enxerga. Uhum. Eu posso pregar sobre Daniel? Posso. Sobre José no Egito? Posso. Posso pregar sobre Misael, Ananias e Azaria? Posso. Tá? Mas eles não salvam. Mas a essência da mensagem deles, que é Cristo, salva. Né? Todo o contexto da nossa vida é Cristo, todo o contexto da nossa mensagem precisa ser Cristo, porque é ela que transforma, que salva e que muda a vida das pessoas. Amém. Tá? Amém, Tá? pastor. Deus abençoe. Muito obrigado por ter tirado esse tempo, ter vindo aí. Sei que tua agenda não deve ser muito fácil também, né, pastor? Cheio de compromisso aí. Mas obrigado por ter tirado esse tempinho aí. Tempo importante, tenho certeza que esse vídeo aí vai falar com muitas pessoas, vai comunicar com muitas pessoas. A gente sempre fala aqui sobre o nosso objetivo, né? Que é chegar dentro das casas, que é que esse vídeo chegue para pessoas que talvez não tenham força mais de ir na igreja, não tenham vontade mais de ir na igreja, ou que nunca pensaram em entrar dentro de uma igreja, né? Falar que a gente é um povo feliz, é falar que a gente é um povo diferente do que eles pensam, né? Que a gente não é um povo enlatado, que a gente é um povo que, que é diferente mesmo. Então, você que estava assistindo esse vídeo aí até agora, você que talvez colocou no final aí, vai assistir. Tenho certeza que Deus vai falar e falou contigo. Tem também vários vídeos aí do nosso canal que tá aí à disposição para você assistir, para você assistir uma, duas, três vezes, que eu tenho certeza que Deus vai falar de formas diferentes de toda vez que você assistir. E eu quero agradecer o nosso apoiador, a Mecânica Box 66. Acompanhe eles lá no Instagram, que tá aqui na descrição. Chama eles lá, se está comprando no carro. 20% da mão de obra, chama lá que é bênção de Deus. Falar também da nossa loja do canal, que tem as nossas camisas. Vai ficar pronto, a gente vai estar avisando lá no nosso Instagram também. Então sigam a gente aí, que tem coisa boa vindo aí pela frente nesse ano 2026. E é isso daí. E é isso daí. Deus abençoe. E até mais, pessoal.